Olá, queridos amigos e seguidores, sou o Babá Zarcel Ilessirê, com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Hoje para falar a respeito de um tema que foi a votação há 2 semanas atrás, né? E na realidade houve um empate, 28 a 28, entre o tema de hoje e o tema com o qual ele concorreu, que era sobre as iniciações dentro da religião tradicional iorubá. Como houve um empate, eu usei como critério de desempate o primeiro voto. Como o primeiro voto havia sido nesse tema, o qual nós abordaremos hoje, então este foi o eleito. E para a semana que vem fica o nosso tema, que será as iniciações dentro da religião tradicional iorubá. Tá? O tema de hoje, queridos, é em relação à questão dos colares e das pulseiras dentro da religião tradicional iorubá, conhecidos como Ileké e Idé. Muitas pessoas me enviam várias perguntas, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook ou até pessoalmente, sobre a questão que eu vou abordar hoje. Como? Babá, pessoas não iniciadas podem usar pulseiras do Ifá, pulseiras de orixá, pulseira disso, pode usar roupa disso, roupa daquilo, né? Enfim, eu vou procurar nesse vídeo esclarecer de forma objetiva e profunda a respeito disso. Então, é importante compreender assim, que dentro da religião tradicional iorubá, Ixexelagbá, existem várias sub-religiões, que é o culto a cada divindade, cada orixá. Então você tem o culto ao Orunmilá, né? Você tem o culto ao Batalá, a Xangu, a Oxum, você tem a sociedade secreta conhecida como Ogoni, né? E você tem várias divindades. Cada culto, cada divindade tem determinados símbolos que servem para identificar os iniciados naquela divindade, naquele culto. Alguns por colares e pulseiras, outros por determinadas roupas, panos, vestimentas, pingentes, enfim. Cada um com uma finalidade. Quando a pessoa é submetida ao processo iniciático, a ela é orientada como e quando usar estes símbolos e os porquês. Agora, como o tema principal é em relação à pulseira e ao colar, eu vou começar explicando a questão da pulseira de Ifá e do colar de Ifá, conhecido como Tutuopon. Quando o indivíduo é submetido ao processo de iniciação no Ifá, conhecido como Itefá, nesse processo é sacralizado tanto a pulseira quanto o colar nas cores verde e marrom, né? Esse colar e essa pulseira passa por um processo de sacralização amplo. Não é simplesmente tomar um banho de erva, matar uns bichos em cima e pronto. Não. Existem várias coisas que são feitas com o objetivo de passar axé, energia, para que este símbolo represente algo muito além daquilo que as pessoas podem ver. Tá? Então, quando o indivíduo é submetido à iniciação do Ifá, ele recebe nesse processo iniciático o colar e a pulseira. Muitos podem perguntar, mas o porquê? Né? Bom, existem duas questões. Uma, apresentar para a sociedade que aquela pessoa é devota, é filho, é iniciado em Ifá, Orunmilá. Né? Segundo, apresentar para a espiritualidade espiritual que aquela pessoa é um devoto de Ifá. Mas, Babá, qual é a finalidade disso? Bom, existe um Odu, né, de Ifá, que tem um Itan que fala assim, que a morte estava levando os filhos de Orunmilá da terra de forma prematura, e que os filhos de Orunmilá ficaram revoltados e foram se queixar a ele. Orunmilá, então, mais revoltado ficou, porque ele pensa, mas se eu prometo para os meus filhos saúde e longevidade, como é que a morte está levando os meus filhos de forma prematura? Então Orunmilá foi até a morte e a indagou por que ela estava fazendo isso. A morte simplesmente virou para Orunmilá e falou, Orunmilá, eu não tenho como identificar quem é ou não seu filho, para mim é ser humano, eu vou lá e mato. Orunmilá falou, então a partir de hoje você vai identificar os meus filhos porque eles irão utilizar uma pulseira e um colar nas cores verde e marrom. E desde aquele dia, a morte nunca mais levou um filho de Orunmilá sem o consentimento do mesmo. Então isso é uma das finalidades. Esse Itan nos mostra que uma das finalidades da pulseira do Ileké é neutralizar a ação negativa dos Adiogun, principalmente da morte, da doença, do infortúnio, da tristeza, das perdas e alguns outros. Tá?
e também atrair algumas coisas boas para a vida da pessoa, como proteção, equilíbrio, estabilidade, saúde, longevidade. Tá? Esse é o princípio. Uma pessoa não iniciada no Ifá que use um colar e uma pulseira, primeiro, ela está passando uma mensagem errada, pois socialmente as pessoas vão achar que ela é iniciada, e ela não é. É uma mensagem errada. O nosso culto ele é feito de simbologias e mensagens. Segundo, ela pode estar provocando a ira de determinadas energias por estar passando essa mensagem errada. E outra, aquele colar e aquela pulseira não passou por um processo de sacralização, ou seja, não detém axé, não detém uma força capaz de protegê-la das negatividades que uma pulseira sacralizada num processo iniciático pode. Só existe uma pessoa autorizada a usar o Ileké e o Idé Ifá sem ter sido iniciada no Ifá. Uma pessoa não, uma circunstância, né? Que é aquela pessoa que passou pelo ritual de Xefá, ou seja, que recebeu o Iquim-Fá, os símbolos de Ifá, para cultuá-lo, e nesse princípio ela também recebe a pulseira e o fio de Ifá, mas com um objetivo: atrair o axé de Ifá, ou lá na sua vida, para que ela tenha condições de, o mais rápido possível, fazer o processo iniciático, conhecido como Itefá. Por quê? Porque, tradicionalmente falando, a cerimônia conhecida como Ixefá, ela só é feita para aquela pessoa que quer fazer a iniciação no Ifá, ou que precisa, mas que não pode naquele momento. Então fazem o Ixefá, entregam para ela os símbolos de Ifá, para que ela cuide de Ifá até ter condições de passar pelo processo iniciático. Tá? Existe um Itã do Guifun, que ensina que as pessoas não podem ter vergonha de usar o seu Ileké Ifá e o seu Idé Ifá. E muitos no Brasil, infelizmente, têm o hábito de usar os fios de conta assim. Eu costumo dizer para as pessoas: não usem. Se é para usar assim, não usa o fio. Mas, se quer usar o fio, coloca para fora. Por quê? Porque se você tem vergonha do fio, você está ocultando da sociedade e da espiritualidade o casamento que você tem com aquela divindade. Então, se você está num ambiente de trabalho onde pode te trazer conflitos e problemas utilizar um fio para fora, não use. Mas use uma pulseira que foi sacralizada. Não tenha vergonha de expor para a sociedade que você é de orixá. Assim como um evangélico se orgulha de sair na rua de terno e gravata com a Bíblia embaixo do braço, assim como um judeu se orgulha de usar o seu kippá, por que o devoto de orixá tem que ir de bermuda e camiseta para o terreiro e quando chega lá, ele pode vestir a sua roupa branca e colocar os seus fios de conta, mas antes de sair tem que se trocar de novo? Por quê? Então, o que eu oriento as pessoas é: não tenham vergonha da sua religião. A melhor forma e maneira de combater o preconceito é assumindo a sua prática religiosa e esclarecendo às pessoas que te questionarem os motivos de você praticar essa religião. Sempre deixando claro que a nossa tradição pratica o bem e que a maldade não está dentro da nossa filosofia, e sim dentro do coração humano, e isso indifere da prática religiosa que o indivíduo pratique. Existem outras divindades, como o Abatalá, que também usa fio de conta, conhecido como Xexefun, que é os fios de conta branca, né? Cuja finalidade é as mesmas do Tutuopon. A diferença é que ele serve para reconhecer o indivíduo que é iniciado no culto de Obatalá. Assim como Xangô tem o famoso Quelê, que no Brasil ficou conhecido como fio usado rente ao pescoço, né? Mas que na Nigéria é um fio exclusivo de Xangô porque é o fio usado na cor vermelha e branca, que também é usado como colar ou como pulseira. Oxum também usa um fio amarelo, muitas vezes verde, com amarelo, né? Ogum, em alguns casos, eles usam a cor preta ou a cor vermelha. Aqui no Brasil, no candomblé afro-brasileiro, ficou muito comum o azul escuro, mas tradicionalmente na Nigéria, os devotos de Ogum eles são reconhecidos por usarem algumas pulseiras, né, de couro, que representam que aquele indivíduo é caçador ou devoto de alguma divindade da caça, e o Ogum, entre os Yorubás, é uma das principais divindades da caça, cultuadas, né, na Yorubaland. Então, né, cada uma tem a sua forma de ser reconhecida, né? Então, é importante as pessoas compreenderem que o fio ele tem essa simbologia de representar o casamento da pessoa com o orixá. A pessoa, quando é iniciada num determinado orixá, ela é chamada de Iagô. Iagô quer dizer esposa. Então, se eu escondo a minha pulseira, é o mesmo que eu esconder a minha aliança, né?
Existe um símbolo para isso, um símbolo social e um símbolo espiritual. Apresentar à sociedade e à espiritualidade que eu sou protegido, que eu sou devoto daquela determinada divindade, que eu faço parte daquele culto, né? Então as pessoas não podem ocultar isso e também não devem passar mensagens erradas. Se a pessoa não é iniciada num determinado orixá, é bom ela evitar de usar o fio e a pulseira daquele determinado orixá e usar o daquela para a qual ela foi iniciada, né? Sei que no candomblé as pessoas têm a prática de usar os fios de contas de vários orixás e não entro no mérito aqui de dizer se é certo ou se é errado dentro dessa prática. Agora, dentro da filosofia iorubá, dentro da religião tradicional iorubá, não é adequado, tá? É importante esclarecer isso para evitar desgastes, embates e debates desnecessários, tá? Então é muito importante deixar isso claro para que as pessoas compreendam. E aí as pessoas podem me perguntar, mas Babá, e na tradição Iorubá e Xixelagbá, em algumas famílias, é comum as pessoas serem iniciadas em mais de um orixá. E aí? Bom, as pessoas podem usar os símbolos, né? Se a elas for autorizado dessas divindades juntas, não tem o menor problema, ou elas podem escolher uma que elas se apegam mais, que elas se sentem mais próximas e usar, e o das outras deixar nos seus ibá, né, que nós chamamos de assentamento, e usar quando ela tiver necessidade, quando ela quiser sentir o axé daquele orixá mais perto, tá? O que eu aprendi é que, principalmente, aquela iniciação que é feita primeiro, né, é aquela que a pessoa deve sempre utilizar. Então, no meu caso, como eu fui iniciado primeiro em Ifá, passei pelo Itefá, depois eu fui iniciado no culto de alguns outros orixás, eu sempre uso a minha do Ifá, e quando eu vou fazer algum ritual para algum dos orixás que eu fui iniciado, se me dá vontade, eu uso a pulseira, né, ou o colar. Se não, eu continuo com o meu do Ifá e não tiro. Quando eu uso outro, eu uso junto, né, porque é um costume, a forma como eu aprendi, e eu peço que as pessoas respeitem essa prática, porque é uma questão de conceito, não é um fato, tá? Então é isso. Então, sobre o tema de hoje, eu espero ter deixado claro que fique esclarecido que dentro da visão da religião tradicional Iorubá e Xixelagbá e dentro da minha visão, eu como sacerdote, dentro do que eu pratico no meu templo e como eu aprendi com os meus sacerdotes, é isso que nós defendemos e acreditamos. Se outros membros da tradição tiverem outras visões, né, eu respeito, mas essa é o que eu, por esses 20 anos dentro dessa tradição, é a que eu considero predominante, porque é que eu tive a oportunidade de ouvir de diversos sacerdotes, de diversas famílias e cidades iorubás, tá bom? Queridos, muito obrigado pelos olhos e ouvidos atentos. Até os nossos próximos vídeos. O nosso próximo vídeo promete. Eu vou falar a respeito das iniciações dentro da religião tradicional iorubá. Vale a pena, é um tema que já há 2 semanas eu levantei e tem sido muito discutido e debatido aí nas redes virtuais, sociais. Então é importante para que as pessoas conheçam a nossa visão, a nossa tradição e possam tirar as suas próprias conclusões através do que a gente vai falar aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!